Deus, para termos acesso ao infinito, ao oceânico coração misericordioso de Deus, é necessário também nós termos misericórdia dos nossos irmãos. Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. São palavras da Sagrada Escritura. E aí, a partir disso, nós podemos entender os textos da liturgia de hoje. Como nós falávamos, é Jesus fazendo catequeses sobre a misericórdia divina. No domingo passado, Jesus, como que quem estava angustiado, querendo revelar aos homens a misericórdia do Pai, ele falava: olha, Deus é um Pai tão misericordioso que ele se coloca como um pastor. Se um pastor que tem 100 ovelhas perde uma, normalmente aquele pastor vai conservar as 99 ovelhas que estão com ele e vai deixar aquela ovelha se perder. Mas Deus não é um pai simplesmente de bom senso. Deus é um pai apaixonado pelos filhos. E porque ele é um pai apaixonado, ele deixa as 99 no deserto e corre atrás daquela que se perdeu. Esse é o Pai das misericórdias. Deus é um Pai tão misericordioso que ele é como uma mulher que ganhou 10 moedas, 10 pérolas, para fazer o seu colar de casamento. Uma das pérolas se perdeu. Ao invés de ela arranjar e organizar o colarzinho dela com 9 pérolas, ela sai procurando na casa até encontrar. Quando encontra, ela faz festa, ela celebra com as amigas. Como aquele pastor da primeira parábola, também, quando encontra a ovelha perdida, ele não fica feliz sozinho, mas ele faz uma grande festa, celebrando a ovelha que ele reencontrou. Mas, se nós ainda não entendemos como o Pai das misericórdias é tão grande em amor e em misericórdia, ele é como um pai de família que tem 2 filhos. O mais novo, aqui eu vou encurtar a conversa, chegou para o pai e disse assim: para mim você morreu, eu não quero mais saber de você, eu não me importo com a tua velhice, me dê logo a parte que me toca da minha herança que eu vou me embora. E o pai deixa o filho ir embora, e aquele filho gasta todos os bens. Mas quando aquele filho retorna, o pai o acolhe com coração misericordioso, e dá a ele de volta a autoridade sobre os bens da casa. Mas vocês querem saber então direitinho o que é a misericórdia do coração do meu Pai? Eu vou dizer para vocês. O Pai, ele usa tanto de misericórdia que ele chega a ser injusto com ele mesmo. E aqui está a parábola do administrador infiel. É interessante que nessa parábola Jesus diz assim: se vós não sabeis usar o dinheiro injusto, é intrigante isso, vocês não acham, não? Se vós não sabeis usar o dinheiro injusto, quem é que vai confiar a vocês aquilo que é justo? Que dinheiro injusto é esse que Jesus diz que é necessário saber usar? A simbólica aqui do dinheiro injusto é a misericórdia do Pai. O recurso injusto é o coração misericordioso do Pai. A moral da história é essa: se nós não fizermos uso da misericórdia do Pai, nós não receberemos o verdadeiro bem, que é o reino dos céus. Só receberemos o verdadeiro bem se fizermos uso da misericórdia de Deus. Deus é esse pastor que vai atrás da ovelha perdida. Deus é como essa mulher que procura pela pérola de colar, pelo presente de casamento, pelo pedaço do presente de casamento que se perdeu. Deus é como um pai que acolhe o filho pecador. Deus ama tanto que no seu amor
ele chega a ser injusto consigo mesmo. E ele pede: usem da misericórdia, recorram à misericórdia. Como dizia o Papa Francisco no seu primeiro Ângelus, às vezes nós nos cansamos de pedir perdão, mas Deus não se cansa de perdoar. Nós precisamos desejar sim superar o pecado, mas para superar o pecado é necessário esperança e perseverança. E para termos esperança e perseverança é necessário fé na misericórdia de Deus. E se 1000 vezes cairmos, termos a humildade de 1001 vezes recorrermos à misericórdia do Pai. E sempre renovar os nossos propósitos de continuar nos convertendo à santidade. Porque é esse o caminho que Deus nos deu. Um caminho para a santidade. Nosso alvo é a santidade. Por meio do amor esponsal, esse povo em movimento caminha para a santidade. No entanto, somos frágeis. E porque somos frágeis, caímos. Quando caímos, somos tentados ao desânimo. É aí, na hora que a tentação ao desânimo chegar, que nós podemos gritar contra a tentação: eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai misericordioso. E eu vou voltar para a casa do meu Pai. E a tentação vai dizer: não adianta, você vai pecar de novo. Mas Ele vai, mais uma vez, perdoar. Eu vou voltar. Queridos irmãos, isso não é entrega ao pecado. Isso é confiança na misericórdia de Deus. E isso deve nos motivar ainda mais a nos convertermos à santidade e a entrarmos nesse tempo novo. Entrarmos nesse tempo novo. Porque eu digo uma coisa a vocês, digo a mim primeiramente: um pai que ama dessa forma não merece ser traído. Saber que o Pai ama tanto nos motiva a sermos santos e a amarmos como Ele ama, a sofrermos injustiças dos nossos irmãos para não perdê-los e ministrar sempre sobre eles a misericórdia. Aí eu volto para aquilo que Deus nos diz na sua palavra: sede misericordiosos e encontrareis misericórdia. Qual é a chave do coração de Deus para termos os torrenciais da misericórdia sempre caindo sobre nós? Termos misericórdia dos outros, termos misericórdia dos irmãos. É interessante que Lucas diz, num outro momento: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. A prática da misericórdia nos assemelha a Deus. Deus é um Pai misericordioso. E quanto mais nós somos misericordiosos uns para com os outros, quanto mais entramos nesse tempo novo da misericórdia, quanto mais nos convertemos à santidade que é a natureza de Deus, e praticamos a misericórdia, mais nós vamos nos assemelhando a nosso Pai, que é um Pai das misericórdias. E o que é que tem a ver a leitura de Amós tão forte? Ai de quem oprime o pobre, ai de quem rouba no comércio. E Amós, ele assim detona, né? Palavras fortes contra a corte corrupta do reino do norte de Israel. Amós, como a gente diria aqui no Ceará, é um caba bruto, né? Anarquiza logo com a corte corrupta do reino do norte. Mas Deus não é misericordioso? Sim. Deus é o Pai das misericórdias. Mas esse Deus misericordioso quer que também nós pratiquemos misericórdia. E quando a Sagrada Escritura, queridos irmãos, fala de misericórdia,
ela está falando também de partilha de bens. Vocês sabiam disso? Misericórdia na Sagrada Escritura é perdão dos pecados, mas não só perdão dos pecados. Há outras dimensões da misericórdia na Sagrada Escritura. E uma das dimensões da misericórdia, além do perdão dos pecados, e isso nós vimos bem no Evangelho, uma das dimensões da misericórdia é a partilha dos bens. A partilha dos bens com quem precisa, com quem é pobre, com quem passa por necessidades. É aí que a nós se levanta. Porque se Deus é um Pai das misericórdias, entendamos o sentido poético da Sagrada Escritura. A ira de Deus se levanta contra quem retém os próprios bens diante da necessidade do reino e diante das necessidades dos mais pobres. Faz parte do ser misericordioso, como o Pai é misericordioso, usarmos nossos bens com generosidade. Hoje, por pura providência de Deus, eu estava conversando com uma família amiga, uma família católica praticante, e nessa família a gente discutia, conversava sobre uma das orações que a gente tem na missa numa das semanas do tempo comum. É uma oração que o padre diz assim, e o povo no final diz amém. O padre diz: Pai, dai-nos a graça. O padre não deve brilhar, quem brilha é a palavra de Deus, né? Por isso a luz se apagou. Alguém quis brincar com a gente, mas se deu mal. Então, queridos irmãos, sim, na oração, né? A oração. Tem uma oração que diz assim: Pai, dai-nos a graça de usarmos dos bens que passam, de tal modo que por meio deles possamos abraçar os bens que não passam. Aí o Padre conclui: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, e o povo vai dizer amém. O Evangelho de hoje nos remete também a isso. Abraçarmos os bens que passam de tal modo que possamos, por meio deles, fazer uso dos bens que passam de tal modo que por meio deles possamos abraçar os bens que não passam. Abraçar os bens que não passam. Os bens que nós temos nesse mundo pertencem ao reino de Deus. E Deus nos deu o nosso humilde ou o nosso grande salário, o nosso humilde recurso como profissional autônomo, ou o nosso grande recurso como empresário ou produtor rural. Enfim, os bens que Deus nos deu, Ele nos deu como instrumentos de misericórdia. Paulo diz uma coisa bem interessante: trabalhai para que tenhais com que ajudar os pobres. Trabalhai para que tenhais com que ajudar os pobres. Queridos irmãos, concluamos então dizendo que Deus tem um coração misericordioso, sempre aberto a nós. O coração de Deus está derramando misericórdia sobre nós. Nesse tempo novo, inaugurado nesse pós-Assembleia Geral na comunidade, esse tempo novo que é chamado a conversão à santidade, o coração misericordioso de Deus derrama misericórdia sobre nós e renova todas as coisas, transforma a nossa vida. E esse Deus que derrama misericórdia sobre nós nos quer semelhantes a Ele, e nos querendo semelhantes a Ele, nos envia como missionários do amor e da misericórdia, como alegres testemunhas do amor e da misericórdia. E para termos misericórdia dos outros, como o Pai tem misericórdia de nós, é necessário perdoarmos a quem nos ofendeu e partilharmos os nossos bens com o reino de Deus.
partilharmos os nossos bens com os irmãos mais fracos, com os mais pobres, com aqueles que precisam. Perdoando e partilhando os nossos bens, seremos misericordiosos e obteremos misericórdia. Louvado seja nosso Senhor.